Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, sure. You go down there and talk to people and say, "Now, wait, you know what?" Said, we are Moabites. You remember, Lot's daughter is our queen. She is our origination. We're all of one blood. We're all of us denominations are the same. Don't you mix with that thing. Stay away from there. See? Claro. Ele foi lá e ensinou o povo, disse, agora esperem. Sabem de uma coisa? Disse, somos moabitas. Lembrem-se, a filha de Ló é nossa rainha. Ela é nossa origem. Somos todos de um só sangue. Todas nossas denominações são a mesma coisa. Não se misture com isso. Fique longe daí. Estão vendo? So it said, we're all the same. Why, your people's like my people. We can intermarry one among us. We can have a real ecumenical council, see? All of us can get together and come back to the original thing again. Então ele disse, somos todos iguais. Ora, o povo de vocês é como o meu povo. Podemos casar uns com os outros, então poderemos ter um verdadeiro concílio ecumênico. Estão vendo? Podemos todos nos unir e voltar ao original. God cursed the thing. That sin never was forgiven Israel. It stayed with them the rest of their days. It never was forgiven. They perished in the wilderness with it. That's right. Because they didn't take God's provided way by His vindicated way of doing it. Deus amaldiçoou isso. Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. Permaneceu com eles o resto de seus dias e nunca foi perdoado. Eles pereceram no deserto com ele. Isso mesmo. Porque não aceitaram a maneira provida por Deus, sua maneira vindicada de fazê-lo. Notice, this thing that they did caused Israel to die the death in the wilderness, and Jesus said there everyone perished and gone. Watch who it was stood with Moses back there, Joshua and Caleb in the program. Notem, isto que fizeram foi a causa de Israel ser punido com a morte no deserto. E Jesus disse, todos pereceram e se foram. Observem quem permaneceu com Moisés lá no passado. Josué e Caleb no plano. Notice again, here's David. What he done? And when he did, what did he do? It caused death to strike a sincere person. Notem de novo, aqui está Davi, o que ele fez. E quando fez, o que causou? Levou à morte a levar uma pessoa sincera. Now, I guess we're still hooked up. And I want you to hear across the lands. Agora, acho que ainda estamos conectados via telefone. E quero que ouçam pelo país afora. This thing that David done without consulting Nathaniel and getting the word of the Lord for it,
It caused death to strike sincere people. Isto que Davi fez sem consultar Natanael e receber a palavra do Senhor para tal, levou à morte a levar uma pessoa sincera. Yeah, sir. He put his hand forth, which had been living in the presence of the ark, had come out of his house. And the ox stumbled and the ark was fallen. Sim, Senhor. Ele estendeu a mão. O qual tinha vivido na presença da arca, saiu da sua casa. E o boi tropeçou e a arca estava caindo. They'd already done one thing wrong. Two things wrong. First, they never consulted Nathaniel. The next thing they did, they went down there but not consulting the Word of God, which Samuel was the Word in that day. Eles já tinham feito uma coisa errada, duas coisas erradas. Primeiro, não consultaram Natanael. A seguir, o que fizeram? Eles foram lá sem consultar a palavra de Deus, o que Samuel era a palavra naquele dia. And he never consulted the word of the Lord. Then when they did, they went contrary to the word of God. And here this good man that had been caretaker, he was a bishop, thought, well, here I don't want God to be let down, so he put his hand on the ark where he wasn't a Levite, and he died. Three things. E ele não consultou a palavra do Senhor. Então, quando fizeram isso, agiram contrário à palavra de Deus. E aqui este bom homem que tinha sido guardião, ele era bispo, pensou, bem, aqui não quero que Deus fique desapontado, então colocou a mão sobre a arca, onde ele não era levita e morreu. Três coisas. Now think real hard and watch what the denominations have done today. See? They turned it down, called it false doctrine. See? Look where they're at. They'll get their ecumenical council, all right? Agora pensem bem e observem o que as denominações fizeram hoje. Vejam, elas rejeitaram isto, chamaram de falsa doutrina. Estão vendo? Olhem onde estão. Elas terão seus concílios ecumênicos, sem dúvida. Call it mental telepathy. When God himself vindicating it to be the truth. Proving it's the truth. Or just a little bunch of nitwits up there that say, I don't know what they're talking about. Chamaram isto de telepatia mental, quando Deus mesmo está vindicando ser a verdade e provando que é a verdade. Oh, são apenas um bando de bobos lá, dizem. Não sabem do que estão falando. That's right, we don't. But we just say his words and he knows what he's talking about, see? I can't explain it, nobody else can. But he proves it. Isso mesmo, não sabemos. Mas só dizemos a sua palavra, e ele sabe do que está falando. Vejam, não posso explicá-la, ninguém mais pode, mas ele aprova. Now notice, many a sincere believer today that comes to Christ, wants to come with all of his heart, is killed spiritually the same way. Agora notem, muitos crentes sinceros hoje que vêm a Cristo querem vir de todo o coração. São mortos espiritualmente do mesmo jeito. Many sincere men go to the Catholic Church and wants to become a Christian. Go to the Methodist, the Baptist, Church of Christ, and even the Pentecostals. See? And wants to become a Christian. Put his hand on it. Join up with them. Muitos homens sinceros vão à Igreja Católica e querem se tornar cristãos. Vão à Metodista, à Batista, à Igreja de Cristo e até aos Pentecostais. Vejam, e querem ser cristãos. Põem as mãos nisso, unem-se a eles. And when David saw this thing happen, it woke him up. Don't wake up too late out there, brother. He's seen the death that hit. E quando Davi viu isso acontecer, isso o despertou. Não desperte tarde demais aí, irmão. Ele viu que a morte tinha vindo. Show me the results. What has this so-called revival getting people back in the churches done to the nation, to the body of believers? It's nothing but made new organizations and denominations all the way along. More members and so forth.
Mostre-me os resultados. O que este suposto reavivamento, trazendo pessoas de volta às igrejas, tem feito à nação, ao corpo de crentes? Nada além de fazerem novas organizações e denominações sempre. Mais membros e tal. Is the nation better? They said it's going to America. God bless America. It's the nation. It's a Christian country. It's a million miles from being a Christian country. I don't even pray for it. A nação está melhor? Disseram que iam. Estados Unidos. Deus abençoe os Estados Unidos. É uma nação. É um país cristão. Está a 1 milhão de milhas de ser um país cristão. Nem mesmo oro por ele. How can I pray for it and it won't repent under the mighty powers of God demonstrated before it, denying and closing the doors to it and walking away? I commit it to God. And she's going further away and now she's going to sink. Just watch what happens. Como posso orar por ele se não se arrepende sob os poderosos poderes de Deus demonstrados diante dele, negando e fechando as portas a isto e se afastando? Eu o entrego a Deus e está se distanciando mais e agora vai afundar. Observem o que acontece. Many sincere person go join an organization, a group or cult of some sort, and there they die spiritually. You can't tell them nothing. They get that stuff drilled into them. Why, these bishops said this, and this said this, this said this. Muitas pessoas sinceras se unem a uma organização ou a um grupo, ou a uma seita de algum tipo, e lá morrem espiritualmente. Não se pode lhes dizer nada. Fazem isso entrar na cabeça delas. Ora, estes bispos disseram isto, e este disse isto. You show them right here in the Word of God where it's thus saith the Lord. But our pastor, I don't care what your pastor says. Don't care what I say or anybody else says. If it's contrary to God's vindicated Word, the hour, the time, the message, and so forth, forget it. Stay away from it. Mostrem-me aqui na palavra de Deus onde está o assim diz o Senhor. Mas nosso pastor, não importa o que seu pastor diga, não importa o que eu diga ou alguém mais diga, se for contrário à palavra vindicada de Deus, a hora, ao tempo, a mensagem e assim por diante, esqueçam. Fiquem longe disso. Now, I've got to stand before every one of you in the day of judgment, and you know that. Little would I say that, knowing I'm an old man now. It ain't that I know something, but he knows. I just follow what he said. E terei de estar diante de cada um de vocês no dia do julgamento, e vocês sabem disso. Eu não diria isso sem motivo, sabendo que sou velho agora. Irei... Não é que eu saiba algo, mas ele sabe. Eu só sigo o que ele disse. Look today at the big crusades that we've had across the land. It's proven that it's been in vain. And didn't Jesus say here now, Luke 7:7, in vain do they worship me. In vain did David bring the ark up. Vejam hoje as grandes cruzadas que tivemos pelo país afora. Está provado que foi em vão. E não disse Jesus aqui agora, Lucas 7:7, em vão me adoram? Em vão Davi trouxe a arca? In vain did Ahab train them prophets. In vain did Balaam take that money. Teaching for doctrine the commandments of man. It's the commandments of God that counts. Em vão Acabe treinou seus profetas. Em vão Balaão recebeu aquele dinheiro, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. São os preceitos de Deus que contam. No matter how sincere, them people are really sincere. You hear that so much. They're so sincere. Well, that don't mean nothing. Jehovah Witness, Seventh-day Adventists, and all those cults. Get out here on the street and do things that one of us wouldn't do. Independente de quão aquelas pessoas são muito sinceras. Ouve-se tanto isso. Elas são tão sinceras. Isso não significa nada. As testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia e todas essas seitas saem aqui na rua e fazem coisas que nenhum de nós faria. Catholics
stand on the corner and beg and so forth, those orders of it like that, and worth billions times billions of dollars. Still beg for it. Sincere, no doubt. Os católicos ficam em pé nas esquinas e pedem esmola e tal. Aquelas ordens dela, assim, possuem bilhões e bilhões e bilhões de dólares e ainda assim mendigam. Sinceros, sem dúvida. Churches go and preach and so forth, and ministers stand in the pulpit and do everything they can to get new members into their church, but it's a new ark. Igrejas vão e pregam, e assim por diante. E ministros se põem de pé no púlpito e fazem tudo o que podem para trazer membros novos à sua igreja, mas é uma nova arca. There's only one ark to follow, that's the Word of God. Anything contrary to that ark, stay away from it. It's on a new cart and not on the shoulders of God. Right? Stay away from the thing. Don't have nothing to do with it. Há somente uma arca a seguir, que é a palavra de Deus. Fique longe de qualquer coisa contrária a esta arca. Está num carro novo e não nos ombros de Deus, certo? Fiquem longe disso. Não tenho nada a ver com ela. Our big crusade, billions and millions has made confessions. And I doubt where there'd be 100 of them, of all of it. See? Hasn't been the thing. Then look at the word promise. Nossas grandes cruzadas, bilhões e milhões têm confessado, e duvido se, depois de tudo isso, restariam 100 deles. Vejam, não aconteceu nada. Então olhem para a promessa da palavra. You'll think that that's failed, and we know it's failed. Some of our greatest of revivalists in that land today say that it's utterly failed. The church knows it's failed. Everybody knows it's failed. Well, why is it? Why did it fail? Vocês vão achar que aquilo falhou, e sabemos que falhou. Alguns dos maiores reavivalistas do nosso país hoje dizem que falhou totalmente. A igreja sabe que falhou. Todos sabem que falhou. Bem, qual o motivo? Por que falhou? It's for a good purpose. It was to bring people into the presence of God. Great crusades and millions of people spent their money and put in great crusades, and churches all went together, great auditoriums and great things taking place. Why did it fail? It's because they never know the hour they were living. Foi com um bom propósito. Foi para trazer pessoas à presença de Deus, grandes cruzadas. E milhões de pessoas gastaram seu dinheiro aplicando-o em grandes cruzadas, e todas as igrejas se uniram, grandes auditórios e grandes coisas aconteceram. Por que falhou? Foi porque não souberam a hora em que estavam vivendo. No wonder Jesus stood in his heart, he wept, tears run down his cheeks, and said, Jerusalem, oh Jerusalem, how often I've hovered you as a hen would her brood. You stoned every prophet I sent to you. But you would not. But now your hour's come. Não foi à toa que Jesus em pé chorou em seu coração. Lágrimas escorreram de seu rosto, e ele disse, Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes quis eu pairar sobre ti como a galinha sobre sua ninhada. Apedrejaste cada profeta que te enviei, mas não quiseste. Mas agora chegou a tua hora. Can't you feel the Holy Spirit screaming out from you? Oh, United States and the world, how if I would have gathered you? But you would not. Now, your hour's come. Não conseguem sentir o Espírito Santo clamando em vocês? Oh, Estados Unidos e o mundo! Quantas vezes quis eu vos ajuntar, mas não quisestes. Agora chegou a vossa hora. Your God of pleasure, your God of filth, your Sodom and Gomorrah God has come among even our little kids, beetle haircuts and bangs across their faces, little perverts starting out. Vosso Deus de prazer, vosso Deus de imundícia, vosso Deus de Sodoma e Gomorra vieram entre vós. Até nossas crianças, corte de cabelo dos Beatles e franjas no rosto, ficando pervertidas. Our women is gone, beyond redemption.
Our man has become big sissies, walking around with little short pants on and acting like a girl, hair hanging down their necks. And we're sodomites. And the fire and the wrath of God waits for us. Nossas mulheres estão perdidas, está além da redenção. Nossos homens ficando efeminados, andando por aí de shortinhos e agindo como moças e com cabelo até o pescoço. E somos sodomitas, e o fogo e a ira de Deus nos esperam. You know how he'll kill, how he'll destroy it? The way he always did. When a prostitute did anything wrong, she was stoned to death. They picked up stones to kill the woman that was a prostitute. Sabem como ele matará, como ele destruirá isso? Do jeito que sempre fez. Quando uma prostituta fazia algo errado, morriam apedrejadas. Pegavam pedras para matar a mulher que era prostituta. That's how he'll kill the church. The Bible said he'll rain hailstones out of the heavens. They'll weigh 100 pounds apiece, and he'll stone them. Who's going to stop him? What science is going to say it can't be done? É assim que ele matará a igreja. A Bíblia disse que ele fará chover pedras de saraiva dos céus, que pesarão 45 quilos cada, e os apedrejará. Quem o impedirá? Qual ciência dirá que não dá para fazer isso? He'll do it as same as he made an ark and floated Noah to safety. He'll do it again for his church. Ele fará, assim como ele fez uma arca e fez Noé flutuar com segurança. Ele tornará a fazer por sua igreja. And by his own laws and his own way, he'll stone that prostitute who's committed adultery with the kings and captains of hundreds and thousands. He'll stone her to death by his own laws that he's set in order. Who's going to tell him he can't make a hailstone? E pelas suas próprias leis e do seu próprio jeito, ele apedrejará essa prostituta que cometeu adultério com os reis e com os capitães das centenas e dos milhares. Ele a matará apedrejada por suas próprias leis que ele estabeleceu. Quem lhe dirá que ele não pode fazer pedra de saraiva? Ask someone who knows how a raindrop starts and makes a circle and goes back through the turbo, picks up more and more and more till it gets a certain weight and then it falls down. Pergunte a alguém que sabe como começa uma gota de chuva. E ela faz um círculo e volta por um turbo, acumula mais e mais até chegar a certo peso e então cai. He, God, who gravitation cannot even hold him on the earth, and he lifted up into heaven. God, who made gravitation, can also make a torable big enough to swing a stone till they weigh 100 pounds. He said he would do it, and he'll do it. Who's going to tell him not to do it? He'll do it because he said he would. Ele, Deus, o qual a gravidade nem mesmo pôde mantê-lo na terra, ele se elevou ao céu. Deus, o qual fez a gravidade, também pode fazer um turbo grande o bastante para girar uma pedra até que pese 45 quilos. Ele disse que faria e fará. Quem lhe dirá para não fazer? Ele fará, porque disse que faria. We're in the last days. We're standing near the judgment. Why? They're trying to eat old manna that fell back down there 50 years ago. The Pentecostal church. The Holiness Church is trying to over 200 years ago. The Lutherans about 300 or more years ago. Many hundreds of years ago. Estamos nos últimos dias. Estamos próximos do julgamento. Por quê? Estão tentando comer maná velho que caiu 50 anos atrás, a Igreja Pentecostal. A Igreja da Santidade está tentando mais de 200 anos atrás. Os luteranos, uns 300 ou mais anos atrás, muitas centenas de anos atrás. They're trying to eat old manna. Oh, brother, that stuff is stagnated. It's contaminated. It's got I always said wiggle tails in it. Maggots. It'll kill you to eat it. Estão tentando comer maná velho. Oh, irmão, isso está estagnado. Está contaminado. Tem
tem... Ora, eu sempre disse, larvas de mosquito, vermes, comer dele o matará. Find out if David or if any of the rest of it would only consulted the bread of that hour. Verifique se Davi ou se qualquer dos demais tão só tivesse consultado o pão daquela hora. If the priests and prophets and preachers and theologians and schools and denominations would only consulted the hour. Se os sacerdotes e profetas e pregadores e teólogos e escolas e denominações tão só tivessem consultado a hora. But now it won't do them no good. They've done moved out. It won't help a bit. She's gone now. She crossed that line about 5 years ago. Between repentance, judgment, and mercy. Mas agora não adianta mais. Já mudou. Não ajudará em nada. Ela está acabada agora. Ultrapassou aquela linha uns 5 anos atrás entre o arrependimento, o juízo e a misericórdia. Notice, what is then, what can be done, what is to be done. Let's consult the prophet, the Bible, where we cannot add to or take from it. If we do, God takes us from the book of life. Notem, e então, o que pode ser feito? O que deve ser feito? Consultemos o profeta, a Bíblia, onde não podemos acrescentar ou tirar dela. Se o fizermos, Deus nos tira do livro da vida. The Bible said in Malachi 4 what would happen today. Revelations 10, how the 7 seals will be opened and reveal all these mysteries that's been hid through these reformers. He said how it would be done. It's in the Bible. Thus saith the Lord. A Bíblia diz em Malaquias 4 o que aconteceria hoje. Apocalipse 10, como os 7 selos seriam abertos e revelariam todos estes mistérios que estiveram escondidos no decorrer desses reformadores. Ele disse como seria feito. Está na Bíblia. Assim diz o Senhor. God has completely, perfectly identified that and vindicated it to be truth with signs, wonders in the heavens and the skies and everything else for 33 years. Deus identificou isso completa e perfeitamente e vindicou que isto é a verdade por sinais, maravilhas no firmamento, nos céus e tudo mais, por 33 anos. You think they'll listen to it? No. They're dead. They put their hand into something that's killed the whole thing. No, it won't, never more. Acham que darão ouvidos a isto? Não, eles estão mortos. Puseram a mão em algo que matou tudo. Não, não irão nunca mais. It was when this thing happened that David saw. Oh, God, send us a David that can see where he's standing. That can look out and see God made a promise how he's going to do it today. God said it right here in his word how he'd do it. Foi quando isso aconteceu que Davi enxergou. Oh, Deus, envia-nos um Davi que possa ver onde se encontra, que possa olhar e ver que Deus fez uma promessa de como irá fazer hoje. Deus disse isso bem aqui em sua palavra, como faria. God told Micah. Micah examined his vision before 400 dignified prophets. He examined his vision to see if it was right. He looked back at what the prophet said before him to see what happened. Deus disse a Micaías. Micaías examinou sua visão perante 400 profetas respeitáveis. Ele examinou sua visão para ver se estava certa. Ele olhou no passado para o que o profeta disse antes dele, para ver o que aconteceu. He looked back and he saw that Elijah standing there. Said, Ahab, the dogs will lick your blood too. Now, he's seen then that vision was just exactly according to the Word of God, so he pronounced it, and he was right. Ele olhou para o passado e viu que Elias lá de pé disse, Acabe, os cães lamberão também o teu próprio sangue. Agora, então, ele viu que aquela visão estava bem de acordo com a palavra de Deus, então ele a proferiu. E ele estava certo. Right, no matter what the rest of them said, he stayed right with that word. Certo.
Não importava o que os demais dissessem, ele ficou firme com aquela palavra. Now let's look at the vision we have today. Is it building churches? Is it new things? Is it great things that's going to happen? Or is it judgment? Look back and see the promise of today. See what season we're living in. Agora vejamos a visão que temos hoje. É de construir igrejas, é de coisas novas, é de grandes coisas que acontecerão ou é de julgamento? Olhe para o passado e veja a promessa de hoje, veja em que estação estamos vivendo. You say, well, bless God, brother, I'm sincere. I joined church, I got my bachelor's, or I did this. That's all right, that's fine. Nothing against it. So had David. So had the priests of that day. So had the theologians. But it was contrary to the word. Você diz, bendito seja Deus, irmão, sou sincero, eu me uni à igreja, tenho meu bacharelado em letras, fiz isto. Está bem, é ótimo, nada contra isso. Davi também tinha, os sacerdotes aquele dia também, os teólogos também, mas era contrário à palavra. God said how he would do it today, how he would restore all things, what he would do again. He promised to restore. That's exactly right in Joel 2:28. He promised he would restore. Deus disse como ia fazer hoje, como ele restaura todas as coisas, o que faria de novo. Ele prometeu restaurar, exatamente. Em Joel 2:28, prometeu que restauraria. I will restore, saith the Lord, all the years that the cankerworms eat. They got to see, that's the same worm. It's in a different stage of life. Eu restituirei, diz o Senhor, todos os anos que comeu a locusta. Eles têm Vejam, é o mesmo verme, está em estágio diferente da vida. And when Catholicism started eating, and Luther and Methodists and Pentecostals and all down, he said, I will restore everything back to a church exactly like that was at the first place. É quando o catolicismo começou a comer, depois os luteranos e metodistas e pentecostais e continuou. Ele disse, restituirei tudo a uma igreja exatamente como a que foi no início. What's the vision the other night? Exactly the same bride come this side, come this side. After that, prostitutes passed with their gowns on their no things up this way and dancing about rock and roll and calling themselves a church. Observem a visão a outra noite. Exatamente a mesma noiva vindo deste lado, vindo deste lado, depois que aquelas prostitutas passaram com suas vestes, suas velhas coisas levantadas deste jeito e dançando rock and roll e se chamando a igreja. You say, well, we don't do that. That's the way God sees you. Amen. And what you see your own self is the way God sees you. No man sees himself wrong. Vocês dizem, ora, não fazemos isso. É assim que Deus os vê. Não é como você se vê, é como Deus os vê. Ninguém se vê errado. When you look in the mirror of God's Word, it tells you whether you're wrong or not. If David would have done that, he'd seen his wrong. If Ahab would have done that, or them prophets would have done that, they'd seen themselves wrong. Quando você olha no espelho da palavra de Deus, ela lhe diz se você está errado ou não. Se Davi tivesse feito isso, ele teria visto seu erro. Se Acabe tivesse feito isso, ou aqueles profetas tivessem feito isso, eles se teriam visto como errados. A vindicated prophet said, Ahab will die, and the dogs will lick his blood. And his prophecy was exactly with it. Then he knew he was right. Even Jehoshaphat should have seen that and known it. Profeta vindicado disse, Acabe morrerá e os cães lamberão seu sangue. E sua profecia estava exatamente de acordo com isso. Então ele soube que estava certo. Até Jeosafá deveria ter visto isso e conhecido. When Micah saw the vision, he wasn't much with the people in them days, but he had, thus saith the Lord. He was right. Quando Micaías teve a visão, ele não valia muito para o povo daqueles dias, mas tinha assim, diz o Senhor. Ele estava certo. Notice, we're bringing this thing now in this day when we see the great hour that we're coming. Notem, estamos trazendo isto agora neste dia, quando vemos a grande hora a que estamos chegando. Notice what David is trying to do too. I had a little note here on that. He was trying to bring the ark to the city of David, his own denomination. Notem também o que Davi estava tentando fazer. Eu tinha uma pequena anotação aqui sobre isso. Ele estava tentando trazer a arca à cidade de Davi, sua própria denominação.
Look back kind of when the Lord first spoke down here on the river. As John the Baptist is sent to forerun the first coming. Olhe lá atrás, quando o Senhor falou pela primeira vez aqui no Rio, como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda. Brother, the Assemblies couldn't stand for that. Neither did the United, all of them. They had to have one somewhere. They all had to do it, see? Just exactly. All of them had to bring it to their own house. Irmão, as assembleias não puderam suportar, nem a unida, todas elas tiveram de ter um em algum lugar. Todas tiveram de fazer isso. Vejam, exatamente. Todas tiveram de trazer isso à sua própria casa. Want to bring it to the city of David? Why? There was no place ready for it. And that's the reason you can't bring the message to a denomination. Queria trazê-la para a cidade de Davi. Por quê? Não havia lugar pronto para ela. É por isso que não se pode trazer a mensagem a uma denominação. The Word, the Ark, Christ, the same yesterday and forever, and all His identification, you can't bring it to your organization. They'll never believe it because there's no room for it. Don't the Bible say He was outside the church of the Laodicean age trying to get in? A palavra, a arca, Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, e toda a sua identificação, você não pode trazê-la à sua organização. Eles nunca crerão nela, porque não há lugar para ela. Não diz a Bíblia que ele estava do lado de fora da igreja da era de Laodiceia, tentando entrar? There was no place in the city of David, no matter how loyal it was and how great it was and so forth, it still wasn't the place. It was going to be at Jerusalem. Não havia lugar na cidade de Davi, independente de quão leal ela fosse, de quão grande fosse e assim por diante. Ainda assim, não era o lugar. Ela ia estar em Jerusalém. That's where it went later when the prophet told him what to do with it. See? So David had to bring it to his own city. No place ready for it. É para onde ela foi depois, quando o profeta lhes disse o que fazer com ela. Estão vendo? Então Davi teve de trazê-la para sua própria cidade. Nenhum lugar pronto para ela.